Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Ortografia, sinais diacríticos, gráficos, de pontuação e auxiliares, acentuação. Sinais diacríticos. O til indica que um som é nasal, podendo este ocorrer ou não na sílaba tônica. Cão, mães, órfã. Cedilha. Sinal que se coloca por baixo da consoante C quando seguida de A, O ou U, para representar o som S. Nunca ocorre no início de palavra. Caça, passo, açúcar. Sinais gráficos. Hífen. Liga os elementos de uma palavra composta ou expressão lexicalizada. Azul escuro, traz os montes. Liga pronomes pessoais aos verbos de que dependem. Deu-me, oferecer-lhe, mostrou-me. Apóstrofo. Indica a supressão de uma vogal ou de fonemas. Para, em vez de para, copo d'água. Sinais de pontuação. Ponto, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, travessão. Sinais auxiliares. Aspas. Também existem as aspas altas. Asterisco. Chaveta. Parênteses curvos. Parênteses retos ou colchetes. Para compreender as regras de acentuação, devemos conhecer a divisão das palavras em sílabas. Há letras que permanecem juntas e, por isso, fazem parte de uma só sílaba. E também temos letras que se separam, pelo que cada uma faz parte de uma sílaba diferente. Em primeiro lugar, vamos conhecer os casos onde as letras estão separadas na divisão silábica. A. Consoantes iguais como duplo R e duplo S. Interessante. Carro. B. Duas consoantes seguidas que pertencem a sílabas diferentes. Pensar. C. As consoantes SC. Descer. D. Duas vogais seguidas. Compreender. E. Os ditongos crescentes. Ia, ie, io, ua, ue, uo. Academia. Fluente. F. Os hiatos. País, teatro, capoeira. Em segundo lugar, vamos ver os casos onde as letras estão juntas na divisão silábica. A. Os dígrafos CH, LH e NH. Chamar, filho, cunhado. B. As consoantes B, C, D, G, P, T, F e V, mais as consoantes L ou R. Problema. À exceção do prefixo sub, sublinhar, que permanece separado. C. As combinações GU e QU de vogal ou ditongo. Querido, guitarra, quais. D. As consoantes PN, PS, MN no início de sílaba. Psicólogo. E. Os ditongos decrescentes. Ai, ei, oi, au, eu, ou, iu, ui, pai, herói, poupar. F. Os ditongos nasais. Alemão, furacões, mãe. Em português existem três tipos de acentos gráficos. Acento agudo.
Usa-se para marcar a sílaba tônica sempre que a vogal seja aberta em termos de pronúncia. Por exemplo, café, série, fácil. Acento grave. Usa-se para marcar contrações entre a preposição a e outra palavra que comece com a. Por exemplo, a, que é a união da preposição a mais artigo a, e aquele, a união da preposição a mais o demonstrativo aquele. Acento circunflexo. Usa-se para marcar a sílaba tônica, sempre que a vogal seja fechada em termos de pronúncia. Por exemplo, você, cônsul, benção. Atenção! Existem casos onde o tipo de acento faz distinção no significado. Por exemplo, avó é feminino, abuela em espanhol, e avô é masculino, abuelo em espanhol. O verbo pode é tempo presente, puede em espanhol, e pude é tempo pretérito, pudo em espanhol. Classificação das palavras segundo a posição da sílaba tônica. Esdrúxulas ou proparoxítonas, acentuadas na antepenúltima sílaba. Por exemplo, república. Graves ou paroxítonas, acentuadas na penúltima sílaba. Por exemplo, caderno. Agudas, oxítonas, acentuadas na última sílaba. Por exemplo, armazém. A maioria das palavras portuguesas são graves. O acento gráfico ajuda a esclarecer os casos onde a sua ausência prejudique a correta leitura. Regras de acentuação. Esdrúxulas ou proparoxítonas. Estas palavras acentuam-se sempre. Por exemplo, história, matemática, exército, lâmpada, pêssego, elegância. Estas últimas três palavras levam acento circunflexo porque as vogais são mais fechadas na pronúncia. Entre Portugal e o Brasil existem diferenças de uso dos acentos gráficos por causa da pronúncia. Académico, em Portugal, leva acento agudo. Acadêmico, leva acento circunflexo no Brasil. Fenômeno, acento agudo em Portugal. Fenômeno, acento circunflexo no Brasil. Palavras graves, paroxítonas. Aqui vamos estudar até 7 regras. Número 1. Palavras terminadas em L, N, R, X e PS. Fácil, hífen, açúcar, tórax, bíceps. Entre Portugal e o Brasil existem diferenças de uso dos acentos gráficos por causa da pronúncia. Por exemplo, fêmur em Portugal leva acento agudo, fêmur, acento circunflexo no Brasil. Sêmen, acento agudo em Portugal, sêmen, acento circunflexo no Brasil. 2. Palavras terminadas em I ou U seguido não de S. Júri ou júris, vírus. 3. Palavras terminadas em ditongo oral, seguido não de S. Pônei, fáceis. 4. Palavras terminadas em vogal ou ditongo nasal, seguido não de S. Por exemplo, órgão ou órgãos. Órfã, bênção. 5. Palavras terminadas em ou uns. Por exemplo, álbum, álbuns. 6. As palavras cuja vogal tônica I ou U, seguido não de S, não forma ditongo com a vogal anterior, exceto se a vogal for nasal ou seguida de som nasal. M, N, NH. Por exemplo, saída, saúde, miúdo, egoísta. Mas temos as exceções rainha, moinho, Coimbra, oriundo, demiurgo. 7. Para distinguir formas verbais diferentes, também usamos o acento gráfico.
Por exemplo, estudamos com acento é o pretérito perfeito, mas estudamos sem acento é o presente. Pode é pretérito perfeito quando tem acento circunflexo. E pode, sem acento, é presente. Finalmente, vamos conhecer 3 regras de acentuação para as palavras agudas ou oxítonas. 1. Palavras terminadas nas vogais abertas A, E, O e nos ditongos abertos EI, OI, EU, seguidos ou não de S. Por exemplo, jacaré, lençóis, anéis, avó, chapéu, lê, avô, 3. Por, que é um verbo, e por, que é preposição. Como podem ter apreciado, lê, avó e 3 têm acento circunflexo porque as vogais são pronunciadas mais fechadas. E por leva circunflexo para distingui-lo da preposição por. Além disso, entre Portugal e o Brasil existem diferenças de uso dos acentos gráficos por causa da pronúncia. Por exemplo, canapé com acento agudo em Portugal, canapé com acento circunflexo no Brasil, puré com acento agudo em Portugal e puré com acento circunflexo no Brasil. 2. Palavras com 2 ou mais sílabas terminadas em ou ens. Por exemplo, também, ninguém, parabéns. Os verbos vêm e têm não levam acento porque estão conjugados no número singular. Ele vem ou você vem, ele tem, você tem. Pelo contrário, vêm e têm levam acento circunflexo porque estão conjugados no plural. Eles vêm ou vocês vêm, eles têm ou vocês têm. 3. Palavras terminadas nas vogais tônicas I e U, seguidas ou não de S, quando precedidas de vogal com a qual não formam ditongo. Por exemplo, aí, saí, país, baú. Muito obrigado pela vossa atenção.